Olá, meus irmãos, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu irei trazer para vocês relatos sobre a vida do personagem Isaías, o profeta Isaías. Talvez você já tenha ouvido falar sobre esse profeta, que foi um dos mais interessantes da palavra do Senhor, também conhecido como profeta messiânico, porque trouxe muitas profecias acerca do Messias, o nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse vídeo você irá entender um pouco mais sobre o ministério profético de Isaías, também sobre a sua vida pessoal, qual a sua origem, em que tempo ele pregou e para quem ele pregou, qual foi a sua mensagem e muito mais. Se você é novo aqui no canal, já se inscreva, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum novo vídeo. Nós trazemos mensagens e ensinamentos todas as segundas, quartas e sextas-feiras. São mensagens que vão edificar a sua vida. Não esqueça de deixar o seu like para ajudar na divulgação da palavra de Deus e também fortalecer o nosso canal. E sem mais delongas, vamos para a história. O profeta Isaías foi um dos escritores do Antigo Testamento que profetizou em Judá entre os séculos 8 e 7 a.C. Isaías escreveu o livro profético mais extenso da Bíblia. O nome Isaías significa o Senhor é Salvador, do hebraico Ireshe Yahu. Apesar de ele ser um dos profetas mais conhecidos da Bíblia, nem todos já leram a história do profeta Isaías. Então, quem foi Isaías? Isaías foi filho de Amós, mas vale ressaltar que esse Amós não é o mesmo profeta Amós, obviamente. Na verdade, o nome de seu pai em hebraico é Amós, enquanto do profeta Amós é Amos. Isaías era casado e sua esposa era chamada em seu livro de a profetisa. Isso está em Isaías no capítulo 8 e o versículo 3. Talvez isso indica que a sua esposa também profetizava. A Bíblia menciona que Isaías era pai de pelo menos dois filhos, Sear-Jazub e Maer Salal Hasbaz. Isso está escrito em Isaías, capítulo 7, do versículo 3, o capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 4. Esses nomes eram simbólicos e tinham um significado que se referia à própria mensagem do profeta. O primeiro, Sear-Jazub, significa um remanescente voltará, apontando para o juízo eminente que o povo seria submetido devido aos ataques dos assírios, mas também apontava para a promessa da restauração do Senhor a Jerusalém. Já o segundo, Maer Salal Hasbaz, significa algo como rápido até os despojos e veloz é a presa, fazendo referência à devastação que Deus traria sobre a Síria, Israel e também sobre Judá. Provavelmente, Isaías morava na cidade de Jerusalém, apesar do texto não deixar claro isso, mas em Isaías capítulo 7, 3, nós temos essa referência. A tradição judaica afirma que Isaías era da linhagem real. Por pelo menos 3 vezes, o profeta Isaías é designado como o filho de Amos, o que talvez possa indicar que seu pai era um homem muito importante naquela época. Mas quanto ao ministério do profeta Isaías, o profeta Isaías ele foi chamado para exercer o seu ministério em aproximadamente 739 a.C., no ano em que morreu o rei Uzias. O relato bíblico não informa se antes disso Isaías já era profeta. Não há relatos de que Isaías profetizava antes do ano em que morreu o rei Uzias. Também não é possível saber com exatidão quanto tempo durou seu ministério profético, tanto de forma oral como de forma escrita. Alguns estudiosos sugerem que ele tenha profetizado por cerca de 60 anos. E como se deu a convocação de Isaías como profeta? O relato de sua convocação para profetizar é um dos mais extraordinários sugeridos no Antigo Testamento. Na ocasião, Isaías teve uma visão do trono de Deus e contemplou os serafins que proclamavam a santidade de Deus.
esse é um dos trechos bíblicos que estão escritos no livro do profeta Isaías mais interessantes, porque revela a grandiosidade e o poderio de Deus. Diante de tamanha glória, o profeta assumiu a sua própria pecaminosidade. Ele se considerou impróprio para a função de profeta ao dizer: Senhor, sou um homem de lábios impuros. Isso está em Isaías, capítulo 6, e o versículo 5. Mas um dos serafins tocou na sua boca com uma brasa viva e lhes purificou. Aí depois disso o profeta escutou a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E a quem há de ir por nós? O profeta então respondeu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Isso está em Isaías capítulo 6 e o versículo 8. Mais tarde, a convocação do profeta Ezequiel lembrou um certo aspecto desse episódio esplendoroso do chamado do profeta Isaías. Você pode conferir também Ezequiel, capítulo 1, 2 e 3. Já no primeiro capítulo do seu livro, nós temos informações de que o profeta Isaías teve visões da parte de Deus durante os reinados dos reis de Judá, Uzias, Jotão, Acás e também Ezequias. O profeta Isaías foi contemporâneo do profeta Miqueias, Isaías capítulo 1 e versículo 1, Miqueias capítulo 1 e também versículo 1. Você vai poder conferir que ambos eram contemporâneos. É bem possível que ambos estivessem familiarizados com a mensagem um do outro, já que o texto de Isaías 2, do 2 ao 4, e Miqueias do capítulo 4, do 1 ao 3, são bem parecidos, são bem semelhantes. O ministério do profeta Isaías foi precedido pelo ministério do profeta Amós e pelo ministério do profeta Oséias, apesar de que Oséias também foi seu contemporâneo durante algum tempo. Amós e Oséias profetizaram principalmente sobre o reino do norte. Já Isaías e Miqueias se concentraram mais no reino do sul, em Judá. Com base em seus escritos, é possível perceber que o profeta Isaías foi um homem culto e muito capacitado. Ele tinha uma habilidade analítica notável e um senso poético bem apurado. Ele é considerado por muitos como o maior escritor hebreu. Mas qual foi a mensagem do profeta Isaías? A mensagem do profeta mesclou repreensões e anúncios da maldição pela infidelidade do povo. Conforto, esperança pela restauração futura também fizeram parte das suas profecias e da sua mensagem. Desse modo, o profeta Isaías pregou sobre a importância da fidelidade a Deus. Além disso, a sua mensagem escrita também focava os judeus que estavam exilados, Eles conclamavam aquele povo ao arrependimento e os exortava a confiar em Deus, porque após o período do cativeiro, o Senhor Deus abençoaria o remanescente que foi fiel, trazendo restauração e bênção sobre a nação. O pecado de Israel e Judá havia chegado a um nível tão abominável que Deus usou o profeta Isaías para falar acerca de várias maldições que atingiriam os hebreus de uma forma geral. A maior delas, é claro, foi o exílio na Babilônia, porque nesse contexto Deus ordenou que o profeta Isaías ele profetizasse para que o coração daquele povo rebelde fosse endurecido, os seus ouvidos e os seus olhos fossem fechados, a fim de que o juízo de Deus sobre eles não fosse evitado. O profeta Isaías também falou sobre as bênçãos futuras que seguiriam após o exílio. Ele profetizou que um remanescente sobreviveria a esse período tão difícil e retornaria à terra prometida. Uma das grandes características do profeta Isaías, e sem dúvida alguma uma das que mais é mencionada na palavra do Senhor,
é por ele ser o profeta messiânico. Já na época dos pais da igreja, o profeta Isaías era conhecido como o evangelista do Antigo Testamento. Então, tal designação se dá pelo modo detalhado e completo com que ele descreveu a pessoa e a obra do Messias. Muitos julgamentos profetizados por Isaías foram cumpridos no ministério de Jesus Cristo. E são várias as profecias. Isaías 53, e versículo 4 até o versículo 6, e 2 Coríntios, no capítulo 1 e versículo 15, e Hebreus, capítulo 9 e versículo 26, nós podemos ver essas profecias que foram citadas por Isaías. Além disso, o profeta Isaías ele apresentou Jesus como sendo o servo que traria justiça às nações, né? E restabeleceria a aliança, que iluminaria os gentios no sentido de prover salvação a eles, né? Que expiaria o pecado de seu povo e finalmente ressuscitaria dos mortos. Você confere isso em Isaías no capítulo 42, no capítulo 49, no capítulo 52 e também no capítulo 53. É por isso que as profecias do profeta Isaías, registradas em seu livro, são as mais referenciadas no Novo Testamento, quanto o objetivo é apontar sobre como a pessoa de Jesus Cristo cumpre com perfeição todas as promessas do Antigo Testamento, isso em relação ao Messias prometido. A profecia de Isaías também alcança um cumprimento ainda futuro, porque ele profetizou acerca da restauração após o exílio, falando sobre as maravilhas que aconteceriam e chamou essa nova era, essa nova realidade de vida, né, de os novos céus e a nova terra. Você confere isso em Isaías 66, versículo 22 e 65 e versículo 17. Essa promessa que foi inaugurada no ministério terreno de Cristo, ela com certeza, através da história da igreja, encontrará o seu cumprimento pleno no maravilhoso retorno do nosso Senhor Jesus. Em 2 Coríntios, capítulo 4 e 6, o capítulo 5 e o versículo 17, também Gálatas, o capítulo 6 e o versículo 15, Tiago, capítulo 1 e versículo 18, e claro, Apocalipse, capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 3. E como foi a morte do profeta Isaías? Não se sabe com precisão quando e como foi a morte do profeta Isaías. O que se sabe é que a última menção ao seu ministério público ocorreu na época das campanhas de Senaqueribe entre 701 a.C. e 686 a.C. Com base no relato descrito em Isaías 37 e 38 sobre a morte de Senaqueribe, alguns estudiosos acreditam que ele ainda poderia estar vivo nessa ocasião, o que data o ano de 681 a.C. Outros, porém, sugerem que esse trecho do texto pode ter sido incluído por um seguidor de Isaías que resolveu documentar tal profecia que havia se cumprido. Seja como for, geralmente se assume que Isaías morreu durante o reinado do rei Manassés. Se for esse o caso, então o nome de Manassés não aparece na relação de reis em Isaías 1 e 1, porque talvez o profeta Isaías não desempenhasse mais nenhuma atividade pública nessa época. Uma antiga tradição afirma que o profeta Isaías sofreu martírio, sendo cerrado ao meio por ordem do próprio Manassés, mas não há muitas evidências a esse respeito. Caso de fato tenha ocorrido isso com o profeta, então talvez o escritor do livro de Hebreus tenha mencionado seu martírio na galeria dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11 e o versículo 37.
Bom, esse foi um breve resumo sobre a vida profética, ministerial e pessoal do profeta Isaías. Espero poder ter ajudado. Se você gostou, deixe o seu like para fortalecer o nosso canal e divulgar a palavra do Senhor. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal para não perder nenhum novo vídeo. Segunda, quarta e sexta tem vídeo novo. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo.